Boa tarde a todos, aqui é o professor Eliseu. Vou apresentar a vocês mais uma videoaula de C++. Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com um programinha bem simples. Nós temos aqui três variáveis que nós criamos. Uma será a nossa base, a outra será o nosso expoente e, finalmente, nós teremos a nossa potência, certo? Então, o usuário vai digitar aqui um valor para a base, depois ele mesmo vai digitar um valor para o expoente, e através da funçãozinha poll, nós vamos elevar a base ao expoente, porque isso aqui é potência, para calcular uma potência, então, certo? Bom, mas o objetivo da aula não é somente este programa. O objetivo da aula é a gente falar um pouco sobre as bibliotecas. O que são bibliotecas? Bom, primeiramente, um código-fonte em C++, ele contém, logo no início do programa, o que nós chamamos de diretivas do pré-processador, que são estes comandos aqui. Estas diretivas do pré-processador são justamente a inclusão das nossas bibliotecas que contêm funções e classes vinculadas a elas, que nos permitirão que o código seja compilado e executado. Caso contrário, o nosso IDE, que é justamente aqui o Falcon C++, que está fazendo o papel aqui do nosso compilador, não irá reconhecer nenhum desses comandos que eu estou trabalhando aqui, se eu não indicar as bibliotecas que são responsáveis pelo uso desses comandos aqui, ok? Bom, então, primeiramente, vamos entender o que seria, então, uma biblioteca. Na verdade, as bibliotecas são arquivos que contêm funções necessárias à compilação do código-fonte. Compilação é o processo de correção, onde será corrigido o nosso código, verificado se há erros de digitação, erros de lógica. Isso chama-se compilação. Primeiro, o código será compilado e depois ele será transformado num arquivo executável. Que o programa executável é que vai mostrar para a gente na tela se ele está funcionando ou não. Certo? Então, o processo de compilação é obrigatório. Então, o que acontece? Ao iniciar um código-fonte, você deve sempre referenciar as bibliotecas que você vai utilizar. Ou você coloca ela entre aspas, ou então coloca ela entre maior e menor. Ok? Menor e maior, obviamente. Bom, por exemplo, eu coloco aqui, cerquilha, coloco aqui o comando include, tudo minúsculo, e entre aspas eu coloco exatamente o caminho da onde está a biblioteca que eu quero incluir no meu programa, certo? Então, aqui no caso, por exemplo, essa biblioteca aqui, a IOStream, ela está dentro dessa pasta include, que por sinal está dentro dessa outra pasta lib, que está na raiz. Bom, quando usamos aspas duplas, o que acontece? Quando você compila um programa, olha aqui eu coloquei aspas duplas. Então, ele vai procurar estes arquivos aqui, primeiramente na pasta padrão do C++, que é criada quando nós instalamos o IDE na máquina. Então, quando a gente instala esse IDE na máquina, ele cria uma pasta chamada includes. Então, essas bibliotecas padronizadas, elas são colocadas dentro dessa pasta. Entretanto, você pode querer utilizar bibliotecas que não estão dentro da pasta padrão, estão dentro de outras pastas, ou até mesmo em uma rede. Aí você deveria colocar, então, o quê? O caminho completo aqui de onde está esse arquivo. Mas isso somente será permitido se você estiver usando aspas duplas. Bom, mas não é somente aspas duplas que a gente pode usar. Nós podemos utilizar também o símbolo menor e o símbolo maior. Qual a diferença? Bom, a diferença é que quando eu uso esses símbolos aqui, eu não posso digitar o aqui dentro. Aqui dentro eu tenho que colocar somente o nome da biblioteca. Se eu quiser digitar o caminho, como eu fiz aqui entre aspas duplas, ele não permitirá. Tá certo? Então, quando você faz assim, coloca o seu include e coloca a biblioteca que você quer referenciar dessa maneira, quando você executar o seu programa, ele vai procurar esses arquivos aqui na pasta padrão do IDE
que é a pasta include, que ele cria quando você instala esse IDE. Ele cria uma pasta padrão, né? Lá provavelmente o nome será include, então a padrão de instalação. E ele vai procurar somente lá dentro. Ele não permite que você digite caminho aqui para encontrar a biblioteca. Aqui no caso, quando você coloca entre aspas duplas, primeiramente ele procura na pasta padrão. Se ele não encontrar, então ele vem aqui procurando um caminho. É exatamente isso que ele faz. Ok. Uma outra coisa interessante de falar é o seguinte: algumas bibliotecas podem aparecer com a extensão .h, outras não. Por exemplo, ó, math.h. Por que isso ocorre? Bom, a extensão .h significa que são arquivos read files, ou seja, arquivos de cabeçalho. Acontece que nas primeiras versões do C++, essas bibliotecas elas tinham esse .h. E nas últimas versões do C++, para algumas bibliotecas que foram acrescentadas, não foi incluído o .h no nome da biblioteca. Somente isso. Então, algumas têm e outras não. E como é que você vai saber, então, qual é o nome da biblioteca ou qual é a biblioteca a utilizar? Bom, você tem como ajuda aqui um site, né, chamado cplus.com/reference, que você pode fazer a sua pesquisa lá sobre a biblioteca que você pretende encontrar ou entender. Por exemplo, aqui, ó, já tenho digitado aqui c++/reference. Eu quero, por exemplo, essa biblioteca aqui que está facinho. O que ela faz? Digito aqui e aí ele traz para a gente aqui os comandos que essa biblioteca tem, né, e muitas outras coisas. Aqui também do lado você pode aqui, ó, né, por exemplo, a biblioteca, aquela que nós estamos usando no programa, IOStream, ó, quando eu clico nela aqui, ó, me traz os comandos que eu estou usando. Ó, estou usando o comando C e Out dentro do programa. Então, esse site aqui será de muita ajuda para você entender o uso das bibliotecas. Bom, voltando aqui então ao nosso programa. Uma última coisa então a se falar é o uso da diretiva using. Para que serve essa diretiva using? Que é esse comando aqui, ó, using namespace std. Bom, aqui no nosso programa nós estamos usando então essa biblioteca IOStream, justamente porque eu estou usando o comando cin, que é de leitura, e o comando cout, que é de saída ou impressão. Estou utilizando essa biblioteca math.h, que vai me dar acesso às funções matemáticas, e essa biblioteca cstdlib, que vai me permitir usar o comando system, que é esse comando que eu estou usando aqui, ok? E também estou utilizando então a diretiva using namespace std pelo seguinte: se eu inibir o uso dela aqui, ó, vou comentar aqui, mudou de cor, vou salvar e vou compilar. O que ele vai fazer? Ele vai provavelmente me trazer um erro de compilação. Ele está dizendo o seguinte, que esse comando não existe. Por que não existe? Porque para que o IDE saiba de quem é esse comando, eu vou ter que colocar o nome da biblioteca que ele faz parte, que na verdade é a biblioteca standard, que é a biblioteca std, né? Aqui é o apelido que se dá à biblioteca padrão do C++, que é standard. Eu estou dizendo que esse comando cout faz parte dessa biblioteca, então eu sou obrigado a colocar esse prefixo. Tá certo? Então eu teria que fazer isso em todos os comandos. Ó, tanto que ele agora deu erro na linha de baixo. Mas para que eu não precise ficar digitando isso o tempo todo, em todos os comandos, eu quero achar uma forma de dizer que todos os comandos que eu estou usando aqui, ó, eles já fazem parte dessa biblioteca standard, que é a biblioteca std. Então, eu faço assim, ó, coloco a diretiva using namespace std. É o mesmo de eu dizer o seguinte, que todos os comandos que eu estou usando aqui já estão fazendo parte ou vinculados a essa biblioteca standard do C++. Ok? Então, dessa maneira, eu não preciso mais então colocar esse prefixo aqui. E o programa será compilado normalmente. Vamos aqui executar. O programa foi compilado normalmente. Vamos digitar aqui uma base qualquer, sei lá, 5.5. elevado ao quadrado, ele já deu aqui, ó, 30.25, então está certinho, o programa está funcionando. Ok? Então é isso, pessoal. Tá? Então as bibliotecas são necessárias, né? Você tem duas maneiras de estar referenciando através de aspas duplas, ou então através desse símbolo, dessa tag, né? Dessa tag aqui.
Algumas bibliotecas têm extensão .h, outras não têm, isso é normal. Você tem aqui uma referência, né, do cplus.com para você verificar quais são as bibliotecas que existem no C e como elas funcionam, ok? E também por que nós usamos a diretiva using, qual é o objetivo que nós usamos a diretiva using. Foi isso que eu procurei apresentar para vocês nesse vídeo, né? Agora, para finalizar, uma rápida explicação do programa para aqueles que estão começando. Então, aqui estão nossas bibliotecas referenciadas, que eu vou usar todas elas. Aqui está a nossa diretiva using, para não precisar ficar colocando um prefixo std. E dentro da função intmain, que inicia com essa chavinha e termina com essa chavinha aqui, nós colocamos o nosso programa. Aqui eu usei o comandinho para configurar o idioma, para que a gente possa utilizar a acentuação gráfica. E aqui eu criei 3 variáveis, uma para base, outra para o expoente, outra para a potência, que será o nosso resultado. E aqui o comandinho cout, que é usado em parceria com o operador menor, menor. E você digita a mensagem entre aspas. Esse símbolo aqui, ó, /n, significa pular a linha. Então, ele vai pular uma linha e vai digitar essa mensagem, digite a base, vai ficar esperando o usuário digitar um valor. E quando o usuário digitar um valor, o comando cin vai fazer a leitura do valor digitado pelo teclado e, através do operador maior, vai colocar dentro dessa variável chamada base. Da mesma maneira, nós vamos pedir para o usuário, vamos escrever na tela para o usuário, para ele digitar o expoente, o usuário irá digitar um valor, pressionar a tecla confirma, e o comando cin vai pegar o valor que foi digitado pelo teclado, através do operador maior, vai transferir o valor para dentro dessa variável chamada expoente. E aqui nós vamos fazer uma continha, estou usando o operador de atribuição igual para dizer que o cálculo que será feito por essa função vai ser armazenado aqui dentro. Isso aqui é pool de potência. Essa função está dentro dessa biblioteca math.h, certo? Se eu inibir essa biblioteca aqui, ó, por exemplo, ó, vamos ver se ele vai permitir que a gente execute o programa. Ele já acusou um erro aqui na linha 77. Então, eu sou obrigado, então, a declarar essa biblioteca para as funções matemáticas. Perfeito. Então, aqui a base vai ser elevada ao expoente que a pessoa digitar. Então, vai ser uma potência aqui, vai armazenar o resultado aqui. E depois eu vou imprimir o resultado, né? Eu vou imprimir o valor da base, que é a variável base. Na frente dela vai aparecer essa mensagem, elevado a. Na frente, isso aqui estou concatenando, ou juntando, né? Concatenando uma frase na tela do computador. Então, vai aparecer primeiro o valor da variável, que é o que a pessoa digitou dentro da base. Na frente, a mensagem elevado a. E na frente, o valor do expoente. E na frente, e depois vai aparecer o valor da potência. E depois vai pular uma linha. E aqui vai dar uma pausa. Esse comando faz uma pausa, justamente para você ver o resultado. Vamos lá, então, compilar pela última vez. Vamos lá aqui, executar. F9. Perfeito. Olha só. Digite a base. 10. Agora ele está esperando para a gente digitar o expoente. 2. Já deu o resultado. Finalizou o programa certo, correto. E é isso aí, pessoal. Bom, espero que tenha sido útil esse pequeno vídeo que eu fiz para te ajudar, né? Quem está começando agora a mexer com o C++. E até a próxima. Um abraço a todos.